a paz esteja conosco. Mais uma vez, vamos unir mentes e corações para a gente juntos refletirmos sobre o estudo da doutrina espírita e, como sempre, iniciando a nossa semana com o livro dos Espíritos. Lembrando que estamos no livro segundo, no capítulo primeiro, dos Espíritos, e nós estamos no quinto item deste capítulo, diferentes ordens de espírito. Então, estamos aqui já compartilhando a tela. Vou deixar aqui bem grandão. Diferentes ordens de espírito. No nosso estudo da Revista Espírita, nós abordamos já essa temática que o Kardec, ele primeiramente desenvolve lá. Há algumas mudanças, mas muito pequenas, na escala espírita e no desenvolvimento na Revista Espírita, com relação ao Livro dos Espíritos. No Livro dos Espíritos, o Kardec já chega com o tema definitivo. Então, quem quiser relembrar os nossos estudos, entrar no canal do YouTube da Sociedade de Estudos Espíritas e Fraternidade, acessar, eu recomendo acessar sempre as playlists, porque elas estão separadas por livros e está na ordem, né? Está na ordem cronológica dos capítulos. Então, vamos começar a leitura do tema Diferentes Ordens de Espíritos. Iniciamos pela pergunta número 96. O Kardec vai perguntar aos espíritos: os espíritos são iguais? Ou existe entre eles uma hierarquia qualquer? São de diferentes ordens, conforme o grau de perfeição a que chegaram. Há um número determinado de ordens ou de graus de perfeição entre os espíritos. Seu número é ilimitado, porque não há entre essas ordens uma linha de demarcação traçada como uma barreira, de modo que se podem multiplicar ou restringir as divisões à vontade. No entanto, considerando-se as características gerais do espírito, pode-se reduzi-las a três ordens principais. Então, está destacado aqui justamente para a gente chamar a atenção que essa escala não é uma forma da gente olhar para ela e ficar engessado, né? Não é uma coisa, como eles colocam aqui, não há uma linha, né, de demarcação como uma barreira, porque existem nuances. E a gente vai perceber o cuidado do Kardec de fazer essa escala de uma maneira. Aliás, perdão, a preocupação de Kardec era fazer uma escala de uma forma didática, para que a gente consiga perceber o quê? Que nem todos os espíritos são iguais. O que é uma problemática nas reuniões mediúnicas, que se você recebe os espíritos, não tem conhecimento da escala, a gente acha que todos os espíritos são iguais. Ou eles são todos maus, ou eles são todos bons. Então, é um estudo que deve ser feito com muito cuidado, sobretudo para aquelas pessoas que participam de reuniões mediúnicas, e mesmo que não participem, né? Porque, de uma forma ou de outra, nós somos espíritos e eles estão o tempo todo nos intuindo, eles estão, como Kardec, mais à frente, ele vai perguntar se os espíritos influenciam em nossas vidas. E a resposta dos espíritos é muito mais do que vocês pensam. Muitas vezes são eles que vos o dirigem. Então, não é necessário a gente participar diretamente de uma reunião mediúnica. Quanto mais conhecimento a gente tem, muito melhor para poder ficar atento, principalmente aqueles que são médium. Médium no sentido de médiums ostensivos, né? Aqueles que ouvem e por aí vai. Os espíritos propõem que pode se reduzir essa escala em três ordens.
Na primeira ordem, colocar-se-ão os que atingiram a perfeição. É o que eles vão chamar de espíritos puros. Na segunda ordem, encontram-se os que chegaram ao meio da escala. O desejo do bem é a sua preocupação. Na terceira, os que ainda se acham na parte inferior da escala, os espíritos imperfeitos, que se caracterizam pela ignorância, pelo desejo do mal e por todas as paixões más que retardam o seu progresso. E é uma coisa que às vezes passa desapercebido por nós, é que o Kardec ele não teve só o cuidado da didática, mas ele tem o cuidado de escolher as palavras. Como ele vai transformar o pensamento em texto de uma maneira que fique claro também quando a gente lê. Então, quando ele coloca aqui que os espíritos que estão na parte inferior da escala, ele não vai chamar de espíritos maus, ele vai chamar de espíritos imperfeitos, porque o espiritismo ele não trabalha com a ideia de que o espírito foi criado como nas religiões dogmáticas, nós temos a figura do Satanás, aqueles que vão para o inferno, que são condenados ao fogo eterno, como se aqueles espíritos eles não tivessem uma progressão. E aqui não, aqui ele coloca espíritos imperfeitos. Né? E qual é a característica? A característica é a ignorância. Então, o mal existe? Ele existe para você fazer uma diferença do que é o bem. Mas o conceito de mal na doutrina espírita é a ignorância. Ou seja, ele ignora as leis, ainda está muito preso na sua inferioridade, mas isso não significa que ele vai permanecer para sempre. E essa escala é justamente para a gente ver a ascensão do espírito. Ele vai subindo nessa escala, uns mais rápidos pelos seus esforços e outros mais lentos, de acordo com o livre-arbítrio e o mérito de cada um. Então, a característica é ignorância, desejo do mal e por todas as paixões más que retardam o seu progresso. Então, vamos fazer uma observação quando ele fala pelo desejo do mal. Então, ao longo desta obra, o Livro dos Espíritos, o mal, entre aspas, deve ser interpretado de forma relativa. Nem sempre implica depravação absoluta ou maldade total, como simbolizado por Satanás, por exemplo. Em vez disso, existem vários graus. A pergunta 630, mais adiante, explica isso de forma bastante simples. Então, lá na 603, o comentário dos Espíritos é: o bem é tudo o que está em harmonia com a lei de Deus, enquanto o mal é tudo o que se desvia dela. Assim, fazer o bem está em conformidade com a lei de Deus, enquanto fazer o mal a infringe. E nós estamos aqui justamente para que a gente possa ter o domínio do espírito sobre a matéria, sobre as paixões, sobre as nossas vicissitudes. Ou seja, é uma escalada, né? Deus não cria nenhum espírito mau, nenhum espírito perfeito. Ele cria, nos cria, ou a todos os espíritos simples e ignorantes. Esse é o pensamento que os espíritos trazem, e esse é um conceito que nós temos de mal dentro da doutrina espírita. Pergunta 98. Os espíritos da segunda ordem têm apenas o desejo do bem ou terão também o poder de praticá-lo? Eles têm esse poder conforme o seu grau de perfeição. Uns possuem a ciência, outros a sabedoria e a bondade, mas todos ainda têm provas de sofrer. Ou todos ainda, mas todos ainda têm que sofrer provas. Acho muito importante a gente sempre ter em mente, né, que os espíritos nos ensinam que fomos criados simples e ignorantes. Então, é como tu falaste, não existe uma criação de bom nem uma criação de mal. Simplesmente simples e ignorantes.
porque senão seria um privilégio, É. tá? E a gente vai ver exatamente essa ideia ser desconstruída aqui no Espiritismo. Então, aqui, com relação, a gente fez um comentário em relação ao mal, e aqui vamos fazer um comentário com relação ao bem. Então, o bem, a palavra como substantivo. O que é o bem? Tudo aquilo que gera aperfeiçoamento espiritual do ser humano, aproximando-o e tornando-o semelhante a Deus, considerado o símbolo da perfeição e fonte de onde emana toda evolução e felicidade das criaturas. Também a gente pode falar que bem é virtude. Pergunta 99 e a última pergunta desse tema. Os espíritos da terceira ordem são todos essencialmente maus? Não. Uns não fazem nem o bem nem o mal. Outros, ao contrário, se regozijam no mal e ficam satisfeitos quando encontram a ocasião de praticá-lo. Há também os espíritos levianos ou estouvados, mais astuciosos do que maus, que se comprazem antes na malícia do que na malvadez, encontrando prazer em mistificar e causar pequenas contrariedades de que se riem. Então, aqui, essa resposta corrobora para o nosso pensamento que nós fizemos durante a leitura, né? Sobre eles serem maus. Uma coisa interessante, que em nossas reuniões mediúnicas, há, há alguns anos atrás, quando a gente estava começando o aprendizado nessa seara aí, sobre com a mediunidade, nós recebemos o espírito, e pelo fato de ele estar ao lado de uma pessoa influenciando, quando nós detectamos isso e, e podemos abrir um diálogo, nós o tratamos como se fosse um espírito mau. Isso não foi uma nem duas vezes. Após a reunião, a gente também sempre tem a oportunidade de conversar também com os bons espíritos, né, que nos auxiliam, e a gente tem a oportunidade também de conversar e fazer perguntas. E uma das coisas que eles nos chamaram a atenção é que aquele espírito que a gente estava tratando como mal, ele não era mal. Chamou atenção para isso, né? Então, aí é que está a importância da gente entender a escala espírita. Então, nem todo espírito que está ali influenciando uma pessoa, eu estou evitando, você deve estar notando que eu estou evitando o termo obsessão. Há as obsessões, realmente, que muitas vezes têm mais correlação com a convivência de um passado, que o espírito ainda está preso, e é tudo uma questão de esclarecimento. Então, às vezes, o espírito está mais sofrendo do que realmente ele seja mal. Falta um esclarecimento. Então, há de ter cuidado com o tratamento com esses espíritos. É lógico que a gente também não vai tratar todos os espíritos como se fossem inocentes e bonzinhos. Para isso, a gente precisa ter firmeza, como um professor tem firmeza com os seus alunos. Então, aí vai entrar conhecimento, mas, sobretudo, também a imposição moral. E isso a gente só consegue com reuniões mediúnicas sérias, com disciplina e com muito estudo. E cada vez que a gente tem contato com esses espíritos, eles são fontes também de aprendizado, né? Então, quando a gente olha para a escala espírita, a gente percebe realmente que há muitas nuances de espírito para espírito. Então, não é só na terceira classe, mas na própria segunda classe, quantos espíritos não se mostram sábios e a gente começa, então, a acreditar em tudo que fala. E isso é um perigo. A gente precisa passar pelo crivo da razão, precisa contestar esses espíritos, porque um espírito superior, um espírito bom, ele jamais
se incomodará com os questionamentos que a gente faz acerca da identidade dele. Muito pelo contrário, eles ficam até satisfeitos pela prudência com que nós encaramos uma reunião mediúnica. Mas Com estamos certeza, sujeitos. né, Mário? Porque espírito superior, ele já não tem orgulho. Por isso ele não se melindra. Ele não é orgulhoso. Ele só quer o bem. Exatamente, você tocou no ponto crucial. Aquele que se melindra é porque ainda não se desfez ainda do seu orgulho, né? E não significa que a gente nunca vai errar. A gente vai errar, a gente pode ser enganado, mas a gente ser enganado com bastante cuidado e atenção, a probabilidade é muito menor. E uma farsa, ela também não dura para sempre. Porque esses espíritos, eles podem até ser resistentes nos primeiros questionamentos, mas uma hora eles vão acabar se revelando, né? Vamos entrar finalmente na escala espírita. Pergunta de número 100. Observações preliminares. A classificação dos espíritos se baseia no grau de adiantamento deles, nas qualidades que já adquiriram e nas imperfeições de que ainda terão de despojar. Esta classificação, aliás, nada tem de absoluta, como a gente já foi lendo lá nas perguntas anteriores, né? Apenas no seu conjunto, cada categoria apresenta um caráter definido. Então, quando ele traz o caráter definido, é no conjunto, né? Então, primeira, segunda e terceira grupos, né, da escala. De um grau ao outro, a transição é insensível e nos limites. Os matizes se apagam, como nos reinos da natureza, como nas cores do arco-íris, ou ainda como nos diferentes períodos da vida do homem. Essa analogia que ele faz é muito interessante, porque mesmo na natureza, quando a gente vê a transição, por exemplo, das estações, né, do verão para a primavera, aliás, ao contrário, né, da primavera para o verão, do verão para o outono, do outono, a gente vai vendo a natureza se modificando paulatinamente. Não é uma coisa brusca, né? Você sai de um calor de 30 graus e daqui a pouco você está já no frio de 0 graus, né? Então, essa analogia é interessante. Interessante a analogia do arco-íris também. As cores, né? Elas vão do vermelho lentamente até chegar do alaranjado. Se a gente tivesse dentro do arco-íris, a gente não tem noção de onde começa uma coisa e termina, né? E, finalmente, ele fala do período da vida do homem. A gente que tem filhos, a gente percebe isso, né? A gente só vai ver que eles estão grandão quando as roupas não cabem mais, né? Ele não acorda de um dia já virando homem. Então, aqui a escala espírita, a comparação é exatamente a mesma. Então, e mais para frente, eu vou poupar os comentários, porque ele também vai comentar que, às vezes, o espírito está em várias escalas, né? Ele pode ter superado algumas coisas e ainda se demorar em outras. Então, vamos lá. Podem, pois, formar-se maior ou menor número de classes, conforme o ponto de vista sob o qual se considera a questão. Dá-se aqui o que se dá com todos os sistemas de classificações científicas. Esses sistemas podem ser mais ou menos completos, mais ou menos racionais, mais ou menos cômodos para a inteligência. Sejam, porém, quais forem, em nada alteram as bases da ciência. Assim, interrogados sobre este ponto, é natural que os espíritos hajam divergido quanto ao número das categorias, sem que isto tenha maiores inconvenientes. E eu grifei espírito, porque quem está fazendo a divisão dessa escala
é Kardec, mas com auxílio dos espíritos. Como a gente sempre lembra sobre a revelação, que a gente estuda lá na Gênesis, na última obra de Kardec, que ele vai falar sobre a revelação divina, que é feita pelos espíritos superiores, ou seja, por Deus através dos espíritos puros e superiores, mas há também o trabalho humano. Então, o Kardec, ele não tira essa coisa da cabeça. Ele vai pensando, mas ele vai interrogando os espíritos. E o que que ele notou? Ele notou que muitos espíritos também tiveram divergência quanto ao número das categorias. Mas isso não teve maiores inconvenientes. Entretanto, alguns se agarram a esta contradição aparente, sem refletirem que os espíritos não ligam a menor importância ao que é meramente convencional. Para eles, o pensamento é tudo. Deixam-nos a forma, a escolha dos termos, as classificações. Numa palavra, os sistemas. Porque quem está preso nisso somos nós, que nós precisamos de algo mais concreto. Então, resta a nós organizarmos as palavras, os sistemas, o modo como a gente vai definir os conceitos e tudo. E esse foi o trabalho de Kardec. Né? Nós não temos ainda uma consideração que não se deve jamais perder de vista. A de que entre os espíritos, assim como sucede entre os homens, há os muito ignorantes, de modo que nunca será demais nos prevenirmos contra a tendência em crer que, por serem espíritos, todos devam saber tudo. Qualquer classificação exige método, análise e conhecimento aprofundado do espírito. Agora, vejam bem, ele está falando aqui sobre a gente se prevenir com o que é trazido da espiritualidade, mas ele está se referindo aqui no aspecto da escala espírita. Mas isso serve para tudo, né? Mas aqui ele está falando que, exatamente, ficou na mão de quem? Do homem, de fazer essa classificação. E o Kardec, melhor do que ninguém, ele sabia usar o método, a análise e o conhecimento aprofundado do assunto. Essa aqui é a diferença. Então, fica também uma reflexão. Será que nós também estamos fazendo isso quando a gente dialoga com os espíritos? Será que a gente também tem método? Será que a gente analisa? E, principalmente, será que nós temos conhecimentos aprofundados sobre mediunidade, sobre escala espírita, sobre o quadro sinótico dos médiuns? Continuando. Ora, no mundo dos espíritos, os que possuem limitados conhecimentos são, como neste mundo, os ignorantes, incapazes de abranger um conjunto, de formular um sistema. Não conhecem ou não compreendem, senão imperfeitamente, uma classificação qualquer. Para eles, todos os espíritos que lhes são superiores pertencem à primeira ordem, já que não conseguem apreciar as nuances de saber, de capacidade e de moralidade que os distinguem, como sucede entre nós a um homem rude com relação aos homens civilizados. Mesmo aqueles que são capazes de o fazer, podem variar nos detalhes, conforme os seus pontos de vista, sobretudo quando se trata de uma divisão que nada tem de absoluta. Linneu, Jussier e Tournefort tiveram cada um o seu método, sem que por isso a botânica mudasse no que quer que fosse. É que nenhum deles inventou as plantas, nem os seus caracteres. Apenas observaram as analogias segundo as quais formaram os grupos ou classes. Foi assim que procedemos. Não inventamos os espíritos, nem as suas características. Vimos e observamos, julgamos-nos pelas suas palavras e atos, depois os classificamos pelas semelhanças, baseando-nos em dados que eles próprios nos forneceram. Bem, o Fernando mandou aqui no chat. Gostaria de perguntar o seguinte: encontrei a escala espírita nas instruções práticas.
esperaria encontrar esta escala no livro dos médiuns, mas Kardec colocou-a no livro dos espíritos. Achei interessante a constatação. Olha, foi muito bom o comentário do Fernando, porque aí eu vou fazer um convite para que a gente assista a apresentação dessas obras aí que ele citou. Quando a gente vai lá no canal da Sociedade de Estudos do Espírito e Fraternidade no YouTube, como eu falei anteriormente, você entra em playlist, você tem a apresentação das obras. E lá tem a apresentação dos opúsculos, porque instruções práticas, ele foi um opúsculo e depois ele praticamente foi utilizado praticamente 95% no livro dos médiuns. Então a gente pode dizer que o livro dos médiuns foi o livro definitivo para substituir as instruções práticas, né? E aí vocês podem ir lá, inclusive na apresentação do livro dos Espíritos, e aí a gente vai abordar essa questão da escala espírita também, né? Porque o Kardec inicialmente ele coloca ali nas instruções práticas, mas por que que não coloca lá no livro dos médiuns? Porque seria repetitivo, já estava no livro dos Espíritos. Então ele conservou lá no livro dos Espíritos e partiu para o livro dos médiuns, porque tem mais um detalhe aí. Nós consideramos essas duas obras as obras basilares para que você entenda o conjunto. Por isso que todos os outros livros, após esses dois, eles terminam com segundo o Espiritismo, ou seja, segundo a teoria. Onde está a teoria? No livro dos Espíritos. Por isso que a escala espírita ficou lá também. E a prática é o livro dos médiuns. Sem esse conhecimento dessas duas obras, o aproveitamento das outras, elas ficam bem sofríveis e levam-nos a entendimentos equivocados. Eu diria que o que mais sofre é o Evangelho. Por quê? Primeiro, pouco se estudam as obras de Kardec, sobretudo o Céu e o Inferno, e muito menos a Gênesis. Como o movimento espírita acabou motivado mais pelo lado religioso, você tem o Evangelho segundo o Espiritismo muito explorado, mas explorado de uma forma equivocada, porque não leva em consideração o conhecimento contido nessas duas primeiras obras basilares. Por isso que é segundo o Espiritismo, né? Eu acredito que eu tenha respondido a observação do Fernando e eu aproveitei para estender esse raciocínio também, né? Então, por isso que a escala espírita fica no livro dos Espíritos e no livro dos Médiuns. E é muito interessante vocês reverem esses estudos, porque lá a gente vai, inclusive, explicar, na apresentação do livro dos Médiuns, que Kardec ele chega a anunciar um novo livro dos Espíritos com o conteúdo de 5 livros. Agora, entenda-se 5 livros, porque o Kardec ele não divide em tomos, né? Então, dentro do livro dos Espíritos, ele tem o primeiro livro, o segundo livro, o terceiro livro, o quarto livro, cada livro tratando de uma temática, e ele chega a anunciar na Revista Espírita a venda do livro, quer dizer, a venda não, ele chega a anunciar a futura publicação do livro dos Espíritos com 5 livros. Esse quinto livro seria o livro Instruções Práticas, né, embutido ali. Em última hora, Kardec ele decide não fazer isso. Ele separa, né? Ele separa as duas obras, mas eu não vou me estender mais, porque senão eu vou acabar falando que já foi estudado lá atrás. Mas basicamente é isso, né? Em Instruções Práticas foi uma resposta de Kardec a muitas pessoas que queriam saber sobre mediunidade. Por isso que ele vai falar sobre instruções práticas sobre o fenômeno mediúnico e tal, e depois se torna o livro dos médiuns. Vamos voltar para o nosso texto.
Lembrando, né, que ele se refere a Linneu, Jussier e Tournefort, que são exatamente os cientistas que trataram da botânica. E cada um tinha uma visão sobre as classificações, como cada um dava as classificações. Mais tarde, nós colocamos na descrição um pouquinho mais de detalhes sobre esses três personagens aqui. Acredito que, para o nosso entendimento, por hora é o bastante, né? Vamos seguir aqui. Os espíritos admitem, geralmente, três categorias principais, ou três grandes divisões. Na última, a que fica na parte inferior da escala, estão os espíritos imperfeitos, caracterizados pela predominância da matéria sobre o espírito e pela propensão ao mal. Mais uma vez, né? Ele não fala em nenhum momento que eles são maus, né? A característica predominante né, perdão, a característica principal é a predominância da matéria sobre o espírito e pela propensão ao mal. Os da segunda se caracterizam pela predominância do espírito sobre a matéria e pelo desejo do bem. São os espíritos bons. A primeira, finalmente, compreende os espíritos puros, os que atingiram o grau supremo da perfeição. Essa divisão nos parece perfeitamente racional e com caracteres bem delimitados. Só nos restava destacar, mediante um número suficiente de subdivisões, as principais nuances do conjunto. Foi o que fizemos com o concurso dos espíritos, cujas benévolas instruções jamais nos faltaram. Com o auxílio desse quadro, será mais fácil determinar a ordem e o grau de superioridade ou de inferioridade dos espíritos, com os quais podemos travar relações e, por conseguinte, o grau de confiança e de estima que merecem. É, de certo modo, a chave da ciência espírita, pois só ele pode explicar as anomalias que as comunicações apresentam, esclarecendo-nos sobre as desigualdades intelectuais e morais dos espíritos. Cumpre observar, todavia, que os espíritos não ficam pertencendo exclusivamente a esta ou aquela classe, como o progresso deles só se realiza gradualmente e muitas vezes mais num sentido do que em outro. Pode ser que reúnam em si características de várias categorias, o que é fácil de avaliar por sua linguagem e seus atos. Lembra que a gente fez até uma comparação com aquele aluno que ele está na faculdade e muitas vezes ele entra para fazer um curso de direito, um curso de filosofia, sei lá, qualquer curso. E ele vai passando em algumas matérias, mas ele não consegue passar em outras. Ele não é reprovado nesse sistema, né, porque faltou concluir uma disciplina, que às vezes não é tão importante para a formação daquele curso, mas é necessária. O que acontece é que ele passa para o semestre seguinte devendo uma matéria do semestre anterior. Isso pode ocorrer no próximo semestre também. Ele pode atingir um grau lá na frente, mas o do meio não, e ainda ficar se arrastando lá na terceira, né? Mas o que acontece com esse aluno? Esse aluno, inevitavelmente, ele vai se formar, né? Então, a gente pode pensar exatamente, o espírito ele pode superar, né, a inveja, ele pode superar algum vício, mas em outras áreas ele não consegue, né? Ele não conseguiu ainda ter paciência, por exemplo, né? Então, ele pode estar em várias ao mesmo tempo, né? Agora, como é que a gente vai saber, né, classificar? Não é importante a gente falar, nós conversamos, no relatório da reunião mediúnica, nós conversamos com o fulano que está, um espírito tal, que está na escala número um, quadrado C, não é isso. A gente tem que reconhecer a linguagem, sobretudo a linguagem. É isso, esse que é, não é para a gente ficar classificando os espíritos, é para a gente ter a noção de que espírito estamos tratando. Nós queremos trazer aqui um comentário que acreditamos ser bem pertinente. Quando a gente vai lá no Livro dos Médiuns,
que é exatamente o livro que dá sequência nas obras fundamentais. Quando a gente vai no livro dos médiuns, no quadro sinótico das diferentes espécies de médium, só lembrando que esse título aqui, das diferentes espécies de médium, foi escolha do tradutor, tá? Se você for na obra original, é só estar quadro sinótico. Tá? Mas não tem prejuízo nenhum, muito pelo contrário. Inclusive, ele coloca aqui uma observação que ele optou para ficar bem mais claro, né? Mas vão no livro dos médiuns e procurem lá quadro sinótico, exatamente no item 187. A partir desse item, nós vamos ver todas as diferentes espécies de médium. Fazendo uma analogia com a escala espírita, é exatamente isso que ele vai fazer. Ele vai classificar os médiums. Vamos lá para o final desse quadro e vamos ver o que Sócrates vai falar a respeito. Então, depois de haver apresentado, né, todos os tipos de médium, porque ele coloca aqui também os médios imperfeitos, segundo as qualidades morais, etc. e tal. Então, ele está agora analisando, aqui, livro dos médios, ele está analisando agora, do mesmo jeito que ele analisa os espíritos na escala espírita, ele está analisando os médios no quadro sinótico, ou seja, um quadro é uma síntese, né? Que também é uma divisão que a gente não pode também se engessar. A ideia é a mesma. Quando Kardec termina, Erasto vai, né, dar uma comunicação e Sócrates também. Então vamos ver o que Sócrates fala sobre o quadro sinótico e a correlação que ele faz com a escala espírita. Este quadro, ele está se referindo ao quadro sinótico, né? Este quadro é de grande importância, não só para os médiuns sinceros que procurem de boa fé preservar-se dos escolhos a que estão expostos, mas também para todos os que se servem dos médiuns, porque a leitura dele lhes dará a medida do que podem racionalmente esperar. Ele deverá estar constantemente sob as vistas de quem quer que se ocupe de manifestações, do mesmo modo que a escala espírita, de que é o complemento. Olha, essa observação é muito importante. Esses dois quadros resumem todos os princípios da doutrina espírita e contribuirão, mais do que imaginais, para trazer o espiritismo ao verdadeiro caminho. Mas isso daqui é muito profundo, né? Então, aqui a gente vê a, a importância de estudar não só o quadro sinótico, como a escala espírita, ou vice-versa, né? Eu acho muito interessante como ele coloca aqui, que esses dois quadros resumem todos os princípios da doutrina e contribuirão mais do que imaginais para trazer o espiritismo ao verdadeiro caminho. Isso é muito interessante. Outra coisa que a gente pode comentar daqui é que ele fala que a importância não é só para os médiuns, né? É importante também para os que se servem dos médiuns. E aqui, no caso, não está se falando de espírito, né? Quem é que se serve dos médiuns? O grupo mediúnico, principalmente o dialogador, porque é uma parceria, né? E também os participantes dessa reunião, porque ajudam, inclusive, na hora que o médium ele possa ficar em dúvida com relação ao animismo, né? E isso traz segurança também. Então, não é só o médium que tem que estudar. Todos os que participam de uma reunião mediúnica devem estar preparados. Bem, essa era a observação que eu gostaria de fazer, né, para ver a importância do conhecimento da escala espírita e, sobretudo, do quadro sinótico. A gente está batendo bastante em cima dessas coisas, até por experiência própria. No passado, eu devo confessar que a gente foi muito
como é que a gente fala, quando a gente não deu muita importância, que a gente foi muito. Relapso? A gente foi um tanto quanto relapso, né, com relação ao estudo mais aprofundado. Porque, convenhamos, muitas vezes, principalmente para quem está começando a estudar a doutrina espírita, os termos já são mais difíceis, né? Principalmente quem não tem tanto intimidade com a leitura que Kardec propõe para a gente ali. Aí, quando você encontra uma classificação dos médiuns, você começa a ler aquilo ali parece cansativo e infindável, né? E às vezes começa até a confundir a nossa cabeça. Mas isso é só no primeiro momento, porque se a gente faz um estudo com tranquilidade, com calma e principalmente em grupo, né? Porque estudar sozinho muitas vezes é muito difícil. Então, quando a gente tem um grupo que se confie, que a gente esteja é, no mesmo propósito, né? Quando a gente tem o mesmo propósito, do estudo sério, aí a gente começa, então, a entender melhor. Assim se deu com a escala espírita. A gente olha para a escala espírita e a gente acha que está tudo certo. Existem três tipos de espírito, né? O malvado, o bonzinho e o que já é puro. E não é assim, né? Mesmo entre os espíritos bons, que mais para frente Kardec vai chamar de espíritos superiores, né? Todos eles têm que passar, inclusive aqueles que estão no último grau, antes de se tornarem puros, eles ainda podem vir a reencarnar, com exceção dos espíritos puros, né? Não encarnam mais. Mas aí a gente já está adiantando o assunto. Então, não é bem assim, né? A gente tem que olhar com mais calma e com mais atenção no que os espíritos trazem de conhecimento para a gente. Agora, como eu falei, não dá para a gente estudar esse livro sem fazer a correlação com as outras obras, né? Porque tem pessoas que estudam praticamente só um livro de Kardec, seja ele qual for, seja o livro dos Espíritos ou só o Evangelho, eles estão incorrendo no erro. Essas obras elas não foram publicadas com uma temática fechada, onde está todos os conceitos num único livro. Não, um livro vai dando suporte e a base do entendimento para o próximo. Tanto é que, se você já for direto para a Gênesis, você não vai entender absolutamente nada. Agora, o pior é você ler e achar que entendeu. Aí eu vou ficar desconfiado, né? Porque tem conceitos ali que são muito complexos apenas pelo fato de você não ter entendido os conceitos primários nas obras anteriores. Vamos começar, então, a fazer a leitura das ordens dos espíritos aqui. A terceira ordem, espíritos imperfeitos. Kardec ele sempre vai trazer primeiro as características gerais. E quais são as características gerais dos espíritos imperfeitos? Predominância da matéria sobre os filhos, propensão ao mal, ignorância, orgulho, egoísmo e todas as más paixões que lhes são consequentes. Têm a intuição de Deus, mas não o compreendem. Nem todos são essencialmente maus. Em alguns há mais leviandade, inconsequência e malícia do que verdadeira maldade. Uns não fazem o bem nem o mal, mas, pelo simples fato de não fazerem o bem, já denotam a sua inferioridade. Outros, ao contrário, se comprazem no mal e ficam satisfeitos quando encontram ocasião de praticá-lo. Podem aliar a inteligência à maldade ou à malícia. Porém, seja qual for o seu desenvolvimento intelectual, suas ideias são pouco elevadas e mais ou menos abjetos os seus sentimentos. São limitados os conhecimentos que têm das coisas do mundo espiritual e o pouco que sabem se confunde com as ideias, preconceitos da vida corpórea. Acerca dessas coisas, não nos podem dar senão noções falsas e incompletas desse mundo, mas em suas comunicações, mesmo imperfeitas, o observador atento quase sempre encontra a confirmação das grandes verdades ensinadas pelos espíritos superiores. Mas como é que a gente vai detectar isso? Lembra? Método. Lembra que o Kardec
né, nos alerta, né, a gente tem método, a disciplina, enfim. O caráter desses espíritos se revela por sua linguagem. Todo espírito que, em suas comunicações, trai um mau pensamento, pode ser classificado na terceira ordem. Consequentemente, todo mau pensamento que nos é sugerido vem de um espírito desta ordem. Eles veem a felicidade dos bons e essa visão lhes constitui um tormento incessante, porque os faz experimentar todas as angústias que a inveja e o ciúme podem causar. Porque ainda estão presos, né? Ainda são invejosos e ciumentos. Conservam a lembrança e a percepção dos sofrimentos da vida corpórea, e essa impressão é muitas vezes mais penosa do que a realidade. Sofrem, pois, verdadeiramente, tanto pelos males de que padeceram em vida, quanto pelos que causaram aos outros. E como sofrem por longo tempo, julgam que sofrerão para sempre. Deus, para puni-los, quer que assim julguem. Então, aproveitar e fazer um comentário nesse grifo que nós colocamos aqui. Então, nós temos uma coisa interessante. Nós temos relatos de espíritos em obras mediúnicas, não dentro do que Kardec traz. Eu estou falando obras mediúnicas geradas por médiuns, porque a mediunidade não é uma exclusividade do espiritismo, né? Tem muitos médios que não são espíritas também, são os espiritualistas. Mas no movimento espírita está cheio de obras de espíritos que têm dor, que sofrem, etc. É desses espíritos que Kardec está falando. Porque eles conservam a lembrança e a percepção dos sofrimentos da vida corpórea. Mas eles sofrem realmente? Eles acreditam que sim. A gente vai estudar sobre as percepções e as sensações do espírito na questão 257. Kardec vai aprofundar. Nós temos 3, 4 páginas lá que Kardec aprofunda essa temática. Por quê? O espírito ele não tem mais corpo físico, ele não tem nervo. Então, como é que ele vai sentir frio? Como é que ele vai sentir fome? Ah, então é mentira? Não, é a realidade desse espírito. Por isso que é importante a escala espírita. Então, quando você lê uma obra dessa, o que você tem que pensar? Que você está lidando com um espírito que está na terceira classe. E ponto final. Você não pode pegar um espírito desse, né, e começar a seguir tudo que ele fala como se ele fosse um mentor e um verdadeiro é, 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 profeta do espiritismo, né? Então você vê aí o apego que esses espíritos ainda têm. E aqui o Kardec ele vai dividir essa classe, né, essa classe, aliás, essa terceira classe, em 5 classes principais. A 10ª classe ele chama de espíritos impuros. Esses espíritos são inclinados ao mal, de que fazem o objeto de suas preocupações. Como espíritos, dão conselhos pérfidos, insuflam a discórdia e a desconfiança e se mascaram de todas as formas para melhor enganar. Apegam-se às pessoas de caráter bastante fraco para cederem às suas sugestões, a fim de induzi-las à perdição. Satisfeitos por poderem retardar-lhes o adiantamento, fazendo-as sucumbir nas provas por que passam. Nas manifestações, os espíritos são reconhecidos por sua linguagem. A trivialidade e a grosseria das expressões, neles, como nos homens, é sempre indício de inferioridade moral, quando não intelectual. Suas comunicações revelam a baixeza de seus pendores e se tentam enganar, falando com sensatez, não conseguem sustentar por muito tempo o papel e acabam sempre por trair sua origem. Mas nós temos que estar atento, né? Você lembra da época da pandemia? A quantidade de mensagens de espíritos. Na época, nós participamos de um. Participamos, não, nós dirigíamos, na verdade, um grupo de estudo. E uma pessoa trouxe toda alegre e saltitante uma mensagem para ler no final da reunião. Como é um grupo de estudo, né? Está todo mundo estudando e analisando as coisas, eu falei, tudo bem. E aí a pessoa leu
que era uma mensagem do Espírito falando que era para a gente deixar as garrafinhas de água nas janelas, que eles iam magnetizar e a gente não ia pegar Covid, né? Tudo bem. Então, para mim foi uma oportunidade muito interessante, porque eu não me manifestei após o encerramento da mensagem. Eu fiquei atento para ver o que que as pessoas iam falar, né? A metade falou, nossa, que legal. E a outra metade falou, não, peraí, mas tem um negócio esquisito aí, né? E aí foi bem legal o debate, né? Então, é exatamente isso, né? Então, se a gente não tiver atento, porque foi um espírito, né? E na internet está cheio, né? De espíritos, aliás, de médium, né? Médios ou suposto médium. Tem muito animismo também. Então, a gente precisa estar atento. E quem quer se ocupar com a doutrina espírita, como já diz o nosso mestre Kardec, no livro dos médios, quem quer se ocupar seriamente com uma ciência deve estudar seriamente esta ciência. A doutrina espírita não só é uma ciência, né, como é um pensamento, uma filosofia, é, e a ciência ajuda a gente ter um entendimento racional. Aliás, é o que diferencia o verdadeiro espírita de muitas pessoas que seguem religiões, por exemplo, né? O que diferencia o espírita é justamente o ato que ele faz de julgamento, de raciocinar sobre os fatos, né? Questionar os fatos. Mas questionar com respeito, mas, sobretudo, com fundamentação. Não apego a ideia ou a crenças a um sentimento. A ideia que não se utilizou de nenhuma sensação. Ele foi pura razão, né? Voltando para o texto, quando encarnados, os seres vivos que eles constituem são inclinados a todos os vícios geradores das paixões vis e degradantes: a sensualidade, a crueldade, a malícia, a hipocrisia, a cupidez, a avareza sórdida. Fazem o mal por prazer, na maioria das vezes sem motivo, e por ódio ao bem, quase sempre escolhem suas vítimas entre as pessoas honestas. São flagelos para a humanidade, seja qual for a categoria social a que pertença, e o verniz da civilização não os livra do opróbrio e da ignomínia. Nona classe. Espíritos levianos são ignorantes, maliciosos, inconsequentes e zombeteiros. Intrometem-se em tudo e a tudo respondem sem se incomodarem com a verdade. Comprazem-se em causar pequenos desgostos e ligeiras alegrias, em aborrecer, em induzir maliciosamente ao erro por meio de mistificações e espertezas. A esta classe pertencem os espíritos vulgarmente designados de duendes, trasgos, gnomos, diabretes. Estão sob a dependência dos espíritos superiores que muitas vezes os empregam como fazemos com os nossos servidores. Em suas comunicações com os homens, a linguagem de que se servem é por vezes espirituosa e divertida, mas quase sempre sem profundidade. Exploram as falhas e o lado ridículo dos homens e os retratam em traços mordazes e satíricos. Se tomam nomes supostos, é mais por malícia do que por maldade. Na revista espírita, no estudo da revista espírita, nós lemos essa escala e nós falamos sobre é, esses espíritos que Kardec compara, né, com duendes, trasgos, gnomos. A gente conhece essas palavras, mas não é da nossa cultura, porque Kardec está se referindo a uma cultura do tempo dele, céltica e por aí vai. Nós até lembramos que no nosso folclore nós temos, né, o Saci Pererê, que costuma esconder as coisas, e em cada região do país nós temos, né, algumas entidades que fazem essas brincadeiras aí. Me escapa agora o nome e as classificações. Só lembrando, para a gente não se apegar a isso. Ele escreveu que é duende, então a gente acha que é um duende daquele jeitinho lá que a gente vê nos animes, nos desenhos animados. Não, ele só está dando um exemplo aqui, né, que esses espíritos, eles são vulgarmente conhecidos
no folclore, né? E não só do tempo de Kardec, mas no nosso folclore também. O que interessa saber aqui é que são espíritos que ainda estão nessa escala, né? Oitava classe. Espíritos pseudo-sábios. Seus conhecimentos são bastante amplos, mas acreditam saber mais do que realmente sabem. Tendo realizado alguns progressos sobre diversos pontos de vista, a linguagem deles tem um caráter sério, que pode iludir quanto às suas capacidades e luzes. Porém, na maioria das vezes, isso não passa de um reflexo dos preconceitos e das ideias sistemáticas da vida terrestre. É uma mistura de algumas verdades com os erros mais absurdos, em meio aos quais despontam a presunção, o orgulho, o ciúme e a obstinação de que não puderam livrar-se. Esses espíritos são os mais perigosos, porque quando você encontra um que é mau e você reconhece imediatamente pela linguagem, ou um bom que você reconhece também, esse aqui é o pior, né? Porque ele traz 9 verdades, como dizia Erasto, né? Que é melhor você rejeitar 9 verdades do que você aceitar uma mentira. Então, às vezes, esses espíritos eles trazem muito conhecimento, mas não tem conhecimento profundo. Como ele coloca, às vezes é mais reflexo dos preconceitos das ideias que eles viveram na Terra do que realmente um conhecimento profundo. Sétima classe, espíritos neutros. Nem são bastante bons para fazerem o bem, nem bastante maus para fazer o mal. Inclinam-se tanto para um quanto para o outro, e não se elevam acima da condição vulgar da humanidade, quer em moral, quer em inteligência. Apegam-se às coisas deste mundo, de cujas grosseiras alegrias sentem saudade. Sexta classe, espíritos batedores e perturbadores. Esses espíritos não formam, a bem dizer, uma classe distinta pelas suas qualidades pessoais. Podem pertencer a todas as classes da terceira ordem. Muitas vezes manifestam sua presença por efeitos sensíveis e físicos, tais como as pancadas, movimento de deslocamento anormal de corpos sólidos, agitação no ar, etc. Afiguram-se mais apegados à matéria do que os outros espíritos, e parecem ser agentes principais da vicissitude dos elementos do globo, quer pela sua ação sobre o ar, a água, o fogo, os corpos duros, quer nas entranhas da terra. Reconhece-se que esses fenômenos não se devem a uma causa fortuita e física, quando denotam caráter intencional e inteligente. Todos os espíritos podem produzir esses fenômenos, mas, em geral, os de ordem elevada os deixam a cargo dos espíritos subalternos, mais aptos para as coisas materiais do que para as inteligentes. Quando julgam útil as manifestações desse gênero, servem-se desses espíritos como auxiliares. Nós grifamos aqui, lembrando que é só os espíritos inferiores que produzem, né, esses fenômenos físicos. Não, todos os espíritos podem produzir. Porém, o espírito superior ele vai se ocupar de coisas mais da natureza dele. E muitas vezes utilizam esses espíritos como auxiliares. Podemos passar para a segunda ordem, está tranquilo? Segunda ordem, espíritos bons. Características gerais: predominância do espírito sobre a matéria, desejo do bem. Suas qualidades e poderes para fazer o bem estão em relação com o grau de adiantamento que hajam alcançado. Uns têm a ciência, outros a sabedoria e a bondade. Os mais adiantados aliam o saber às qualidades morais. Não estando ainda completamente desmaterializados, conservam mais ou menos, segundo sua categoria, os traços da existência corpórea, quer na linguagem, quer nos hábitos, entre os quais se encontram mesmo algumas de suas manias. De outro modo, seriam espíritos perfeitos. Compreendem Deus e o infinito e já gozam da felicidade dos bons. São felizes pelo bem que fazem e pelo mal que impedem. O amor que os une é
para eles, fonte de inefável ventura, não se alterando nem pela inveja nem pelo remorso, nem por nenhuma das más paixões que constituem o tormento dos espíritos imperfeitos. Mas todos ainda têm que passar por provas até que atinjam a perfeição absoluta. Eu acho pertinente ler essa nota de rodapé, não é de Kardec, é do tradutor, mas quando ele fala atinjam a perfeição absoluta, a gente tem que lembrar, né, que a gente tem que entender essa perfeição como uma perfeição relativa que a criatura pode alcançar, visto que só Deus, né, só o Criador é perfeito em grau absoluto. Então, ele coloca absoluto, mas o quê? Dentro dos espíritos, né? A perfeição absoluta. E qual é a referência? Os espíritos. Por quê? Porque só Deus tem a perfeição absoluta. Aqui é só para não ficar mal entendido, né? Como espíritos sugerem bons pensamentos, desviam os homens do caminho do mal, protegem na vida os que se tornam dignos dessa proteção e neutralizam a influência dos espíritos imperfeitos sobre aqueles que não se comprazem em sofrer. Quando encarnados, são bons e benevolentes com os seus semelhantes. Não são movidos pelo orgulho, nem pelo egoísmo, nem pela ambição. Não experimentam ódio, rancor, inveja ou ciúme e fazem o bem pelo bem. A esta ordem pertencem os espíritos designados nas crenças vulgares pelos nomes de bom gênio, gênios protetores, espíritos do bem. Em épocas de superstição e de ignorância, foram considerados como divindades benfazejas. Aí aqui é a mesma coisa, né? A gente chama de anjo da guarda, a gente chama de anjo bom, de espírito bom. Tá? Pode-se dividi-los em quatro grupos principais. Quinta classe, espíritos benévolos. Sua qualidade dominante é a bondade. Sentem prazer em prestar serviço aos homens e protegê-los, mas os seus conhecimentos são limitados. Progrediram no sentido moral mais do que no sentido intelectual. Quarta classe, espíritos de ciência. Distinguem especialmente pela amplitude de seus conhecimentos. Preocupam-se menos com as questões morais do que com as científicas, para as quais têm maior aptidão. Entretanto, só encaram a ciência do ponto de vista da utilidade e jamais dominados pelas paixões peculiares aos espíritos imperfeitos. Então, enquanto um, né, se preocupa mais com o sentido moral, mas não é desenvolvido no sentido intelectual, aqui se dá o inverso, né? São espíritos que são mais destacados pelos seus conhecimentos. Assim como a ciência, né, eles encaram do ponto de vista da utilidade e jamais dominados pelas paixões, que são peculiares aos espíritos imperfeitos. Terceira classe, espíritos de sabedoria. As qualidades morais da ordem mais elevada constituem o seu caráter distintivo. Sem possuírem conhecimentos ilimitados, são dotados de uma capacidade intelectual que lhes faculta juízo reto sobre os homens e as coisas. Segunda classe, espíritos superiores. Reúnem em si a ciência, a sabedoria e a bondade. E a gente vê que aqui já é o topo dessa classe, né? Desse grupo. Sua linguagem, que só transpira benevolência, é constantemente digna, elevada e muitas vezes sublime. Sua superioridade os torna mais aptos do que os outros a nos darem as mais justas noções sobre as coisas do mundo incorpóreo, dentro dos limites do que é permitido ao homem saber. Comunicam de bom grado com os que procuram de boa fé, a verdade e cuja alma já está bastante desprendida dos laços terrenos para compreendê-la, mas se afastam dos que são movidos apenas pela curiosidade ou que são desviados da prática do bem pela influência da matéria. Quando, por exceção, encarnam na Terra, é para cumprir missão de progresso e então nos oferece o tipo da perfeição a que a humanidade pode aspirar no mundo. Né? Eles acabam virando, né, um guia e modelo.
Lembrando que isso daqui é da segunda classe, tá? Falando dos espíritos superiores, porque tem toda uma nuance, né, como a gente vai ver. Então, aqui ele praticamente já reúne todas as características dos anteriores. Ele já está quase chegando no estágio de espírito puro, que é para a primeira ordem que nós vamos. Primeira ordem, espíritos puros. Características gerais. Nenhuma influência da matéria. Superioridade intelectual e moral absoluta com relação aos espíritos das outras ordens. Ou seja, né, total ausência de ego, né, uma supremacia do espírito sobre a matéria. Nós temos apenas uma classe, a primeira classe, classe única. Percorreram todos os graus da escala e se despojaram de todas as impurezas da matéria. Tendo alcançado a soma de perfeições que é suscetível à criatura, não tem que sofrer mais provas nem expiações. Não estando mais sujeitos à reencarnação em corpos perecíveis, realizam a vida eterna no seio de Deus. Aqui nós colocamos aqui em destaque, né, algumas coisas, depois, vamos ler primeiro aqui, depois a gente vai fazer um comentário. Gozam de inalterável felicidade, porque não estão sujeitos nem às necessidades, nem às vicissitudes da vida material. Essa felicidade, porém, não é a de uma ociosidade monótona vivida em perpétua contemplação. Né? É aquela imagem que muitas vezes a igreja traz, né? Os anjinhos tocando harpa numa monotonia infindável. Eu lembro do Fernando, que num desses estudos ele comentou, né? Ele via isso como uma verdadeira tortura para o espírito, né? Ficar estacionado ali sem fazer uma contemplação perpétua, né? Como dizia Jesus quando ele foi recriminado porque ele estava curando no sábado, né? Ele vira para o fariseu e fala: meu pai, meu pai trabalha até hoje e eu também. Imagina, se Deus não fica na ociosidade, imagina um espírito puro. Eles são os mensageiros e os ministros de Deus, cujas ordens executam para a manutenção da harmonia universal. Comandam todos os espíritos que lhes são ou inferiores, ajudam-nos a se aperfeiçoarem e designam suas missões. Assistir os homens nas suas aflições, estimulá-los ao bem ou à expiação das faltas que os mantêm distanciados da suprema felicidade é, para eles, ocupação agradabilíssima. São designados, às vezes, pelos nomes de anjos, arcanjos ou serafim. Os homens podem comunicar-se com ele, mas bem presunçoso seria quem pretendesse tê-los constantemente às suas ordens. Esses grifos que nós fizemos, aqui a gente quer chamar a atenção quando ele fala não estando mais sujeito à reencarnação em corpos perecíveis, quer dizer que o espírito puro ele não encarna. Porque tem uma diferença também quando a gente fala encarnação e reencarnação. A diferença quando você fala encarnação é quando você está falando da primeira encarnação de um espírito. Encarnação é quando o espírito encarna no corpo físico, correto? Reencarnação já seria a segunda vida desse espírito no corpo físico. A partir da primeira, todas as outras encarnações não são mais encarnações, são reencarnações. Se esse espírito puro ele percorreu toda a escala espírita, então ele encarnou uma primeira vez como espírito simples e ignorante. Por isso que o termo utilizado aqui é reencarnação. Então, eles não reencarnam mais. Se eles não reencarnam, eles não têm mais que sofrer provas, muito menos expiações. E no penúltimo grau da escala, que estão os espíritos superiores, esses já estão praticamente quase que atingindo o topo da escala, mas ainda não cumpriram todas as suas missões. Mas a encarnação deles são cada vez mais raras. E geralmente, quando encarnam na Terra, é para cumprir missão de progresso. Até que um dia eles não precisem mais reencarnar, tornando-se assim espíritos puros.
nós podemos imaginar apenas como hipótese alguns nomes de espíritos que passaram pela Terra, onde a gente vê todas essas características. E algum deles a gente pode até imaginar que não reencarnam mais, virando espíritos puros, mas nem por isso eles deixam de se interessar pelos outros espíritos que estão abaixo dessa escala. Afinal de contas, um espírito puro, como é citado aqui, eles são ministros de Deus. Então, eles cuidam da criação. No céu e inferno, o Kardec vai falar que até ao lado de um verme tem um espírito superior ali. Tem um espírito, né? Não necessariamente superior, mas um espírito bom. Né? Mas o espírito bom já está nessa segunda ordem. Então, eles são ministros de Deus, não ficam na ociosidade. Isso a gente chama de a grande fraternidade universal. Lógico que a gente não vai se prender a essa escala. Então, imagina, se Deus continua criando até hoje, os espíritos mais puros que a gente pode imaginar ainda tem mais uma caminhada para frente que a gente não é capaz de vislumbrar isso. Né? E o que eles estão fazendo? Cuidando da criação. Os que estão mais próximos cuidam dos que estão refratários aí. Né? E é um cuidando do outro. Essa é a grande fraternidade, e é por isso que a gente vê toda a justiça e a bondade de Deus para com suas criaturas. Interessante que Kardec coloca, quando por exceção encarnam na Terra, porque realmente eles encarnam em outros mundos, que são os mundos superiores, né? Então, por exceção, eles encarnam na Terra. Não necessariamente eles teriam que encarnar sempre na Terra, né? É para cumprir missão de progresso, né? Até mesmo porque vamos pensar em nós como humanidade, né? Ah, mesmo dentro de uma escola, né? Por exemplo, você auxilia nas tarefas aqueles alunos que são refratários. Mas se você estiver o tempo todo, cuidando o tempo todo de cada um ao lado, vendo o que cada um está fazendo, você também acaba interferindo no processo de evolução. Então, há um momento também de que as criaturas elas precisam, por seus esforços próprios, né? Elas também seguirem esse caminho. Muitas vezes aqui a gente lê, eu nem ressaltei isso, né? Quando ele fala, Deus deixa que pensam assim porque isso é uma punição. A gente já está cansado de avisar os estudantes da doutrina espírita, mesmo aqueles que estão chegando e não têm tanto conhecimento, que nós precisamos ressignificar essas palavras. Então, o próprio sofrimento que o espírito está passando é pelas consequências, porque existem alunos que são aplicados, que não faltam, que obedecem às regras da escola. E tem aqueles alunos que são bagunceiros. Né? Então, é o livre-arbítrio de cada um. Então, cada um vai tendo a sua trajetória de acordo com as suas escolhas. Aí, o aluno que tem que repetir de ano, ou o aluno que tem uma punição ali, né, já não é um sofrimento para ele ver os coleguinhas passando por uma classe mais superior e ele continuar ali. Essa é a punição. A punição de Deus? A punição de Deus, porque as leis são criadas por Deus, mas as leis são justas e equânimes. Como a gente falou, Deus não criou nenhum ser privilegiado e nenhum amaldiçoado. É o esforço de cada um. Então, o espírito que está passando por uma provação, por um sofrimento, é um castigo, mas um castigo diretamente porque ele ainda não se adequou àquela lei. Mas todo mundo vai chegar no seu grau evolutivo por seus esforços próprios. Lógico que existem os bons espíritos que nos intuem, mas a palavra final não é nossa, a palavra final é nossa. Né? E espíritos que sopram no nosso ouvido para falar o que a gente deve fazer, o que deixa de fazer, aí, principalmente para quem tem essa mediunidade, é ficar esperto, porque o espírito superior não vai falar para você o que você tem que fazer.
Os espíritos maus, por inveja, como nós lemos aqui, né, eles vão sugestionar aquela pessoa. Os homens de caráter fraco vão ceder, né? Aqueles que são mais firmes vão suportar. A visão que o Espiritismo nos dá amplia essas coisas que a gente acha injustiça, né? Mas a gente não está falando de acovardamento, é diferente. Não é por isso que agora a gente vai aceitar tudo, né, caladinho, bonitinho. Não, né? Mas a gente tem que separar o que está dentro da minha capacidade de mudança e o que não está. E, geralmente, o que não está é externo. E eu posso lutar contra isso. O maior problema é quando é interno, ou seja, quando é inerente a mim, e eu não me esforço para fazer isso. E a gente está mais preocupado com o fulano, né? Com o ciclano, com o beltrano, do que mudar os nossos hábitos. Mas isso é um grande aprendizado, né? Um grande aprendizado que nós estamos passando. E a escala escrita aqui, eu acredito que ela deu um panorama é, bem amplo para a gente imaginar a quantidade de espíritos nesses níveis evolutivos. Se bem que agora, esses últimos comentários que eu fiz, foi mais inerente à alma, né? Ao encarnado. Mas aqui está se tratando dos espíritos, que não deixa de ser, né, a mesma coisa. Então, vejam como é importante a gente estudar a escala espírita e, e como nós ressaltamos, a gente acabou fazendo uma correlação com o quadro sinótico, lá no Livro dos Médiuns. Eu achei bem pertinente uma coisa que me chamou muita atenção, aquele comentário de Sócrates, né? Quando ele vai nos chamar a atenção, e ele vai usar exatamente aquele termo, né? Ele vai falar que esses dois quadros, o quadro sinótico sobre os tipos de médium, né? E a escala espírita, ele fala que esses dois quadros resumem todos os princípios da doutrina e contribuirão mais do que nós imaginamos para trazer o espiritismo ao verdadeiro caminho. Parece que ele está falando isso agora na atualidade, né? Nem parece que ele falou isso em 62, 1862. Porque as nossas reuniões mediúnicas perderam muito a característica do que era ao tempo de Kardec. Era feito com evocações, eram reuniões basicamente de instruções. E nós temos um outro viés no movimento espírita, que é mais uma reunião onde você verdadeiramente não tem uma autonomia, porque tudo é colocado por conta dos espíritos que estão dirigindo a reunião, eles que trazem, eles que ditam quem vai ser atendido, como é que vai fazer, e às vezes trazem instruções bem esdrúxulas, como a gente já pôde analisar algumas obras aí nos estudos passados. Bem, o estudo de hoje é para que a gente possa fazer essas reflexões em torno, né, desses assuntos tão importantes. É isso, meus amigos. Então, vamos, assim, mais uma vez, com gratidão, né, pelo fato de estarmos aqui neste dia de domingo, juntos, reunidos, em torno da doutrina espírita. Lembrando que essa semana temos estudo, né, e conto com vocês nesses próximos que virão. Um beijo no coração de todos e até a próxima.